Meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos conectados em nosso canal no YouTube para meditarmos a palavra de Deus. E a liturgia deste domingo continua a imagem da vinha, que representa Israel, o povo eleito, precursor da igreja, o novo povo de Deus que deve produzir frutos para Deus. Na primeira leitura, Isaías, no capítulo 5, versículo de 1 a 7, com o Cântico da Vinha, ele narra a história do amor de Deus e a fidelidade do seu povo. É um lindo poema composto pelo profeta, talvez a partir de uma canção de vindima. Através do profeta, o trovador, Deus, o amigo, julga seu povo, que é a vinha, descrevendo o amor de Deus e a resposta do povo. Um agricultor escolheu o terreno mais adequado, escolheu cepas da melhor qualidade, tomou todos os cuidados necessários. O sonho dele era a colheita dos frutos do seu trabalho. Mas a decepção foi grande, só deu uvas azedas. Que mais poderia eu ter feito por minha vinha e não fiz? É a pergunta dele. A reação é: seu amor se transforma em ódio, derruba o muro de proteção, permite que os transeuntes a pisem livremente e que o inso tome conta. Os frutos que o Senhor esperava eram o direito e a justiça, respeito pelos mandamentos e fidelidade à aliança. Ao invés, viu sangue derramado e gritos de horror, infidelidade, injustiça, corrupção, violência. Muitas manifestações religiosas solenes sem uma verdadeira adesão a Deus. Daí o castigo de Deus, a invasão dos assírios e depois dos babilônicos, que destruíram a vinha e deportaram os israelitas como escravos. Hoje há ainda sangue derramado e gritos de horror? Claro. E como nós podemos evitar isso? Qual é o meu papel na vinha? Qual é a missão a mim confiada? Precisamos nos perguntar, nos questionar. Na segunda leitura, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo de 6 a 9, Paulo fala dos frutos que Deus espera da sua vinha. Apresenta aos cristãos de Filipos algumas obrigações que resultam do seu compromisso com gritos e com o Evangelho. Pedir a Cristo e assumir o Evangelho. Recomenda 6 qualidades que eles devem cultivar com alegria: a verdade, a justiça, a honradez, a amabilidade, a tolerância e a integridade. No Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 21, versículo de 33 a 43, Jesus retoma e desenvolve o poema da vinha. O Senhor planta uma vinha com todo o cuidado e tecnologia necessária e a confia a uns vinhateiros, conhecedores da profissão. Chega o tempo da vindima, manda mensageiros para buscar a colheita. E vem a surpresa. Não entregam os frutos e maltratam os enviados. Não respeitam nem o próprio filho do dono. Chegam a matá-lo. A vinha não terá ou não será destruída, mas os trabalhadores serão substituídos. Meu irmão, minha irmã, a parábola é uma releitura da história da salvação. Ilustra a recusa de Israel ao projeto de salvação de Deus. A vinha é o povo de Deus, Israel. O dono é Deus, que manifestou muito amor pela sua vinha. Os vinhateiros são os líderes do povo judeu. Os enviados são os profetas, o próprio Cristo morto fora da vinha. Resultado: a vinha será retirada
e confiada a outros trabalhadores, que ofereçam ao Senhor os frutos devidos e acolham o filho enviado. A reação do povo: tentam prender Jesus, pois perceberam que a parábola se referia a eles. Quem são esses outros aos quais é entregue a vinha? Somos todos nós, membros do novo povo de Deus, a Igreja, que tem a missão de produzir seus frutos para não frustrar as esperanças do Senhor na hora da colheita. Que tipo de frutos está falando? Ou que tipos de fruto está faltando? Os homens do tempo de Isaías e também do tempo de Jesus eram muito piedosos, zelosos nas práticas religiosas, no respeito do sábado, mas não foi a falta disso que Deus se queixou. Isaías resume a queixa de Deus nas palavras do dono da vinha: esperei dele justiça e houve sangue derramado. Esperei retidão de conduta e o que ouço são os gritos de socorro de gente que foi explorada e maltratada. Será que isso acontecia só no passado? E hoje? Será que isso não acontece? Não há grupos religiosos aparentemente vigorosos, árvores cheias de folhas, desprovidos de frutos, sem compromissos com a justiça, com a paz e com a fraternidade? Não podemos reduzir tudo a apenas umas práticas religiosas. Quais são os frutos que produzimos hoje em nossas comunidades? Ainda hoje devemos testemunhar diante do mundo em gestos de amor, de acolhimento, de compreensão, de misericórdia, de partilha, de serviço, a realidade do reino, a realidade que Jesus veio propor. Aos guardas da vinha, esses guardas da vinha quiseram até se transformar em donos. Esse perigo pode estar presente ainda hoje em nossas comunidades. O que pensar a respeito dos responsáveis pelas nossas comunidades, que impõem em nome de Deus o que se passa na própria cabeça? Não dão ouvidos a ninguém e não se preocupam em saber qual é a vontade do único e legítimo Senhor da vinha. Não somos donos, mas apenas administradores. Deus nunca desiste de sua obra de amor e salvação. Uma verdade consoladora, mas também um alerta. Diante do fracasso com alguns, Deus não desiste, mas Ele recomeça com outros. Será que Deus está satisfeito dos frutos que estamos produzindo? Pense com carinho, reflita no seu coração, no seu íntimo e dê a resposta ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E pela intercessão da Imaculada Mãe de Deus, a Senhora da Conceição Aparecida e São José, abençoe-vos o Deus Onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique em paz e até o nosso próximo encontro, meditando a liturgia dominical.